Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. O programa de hoje está em clima de Copa do Mundo. Nós conversamos sobre os técnicos da seleção brasileira. Participam os jornalistas Cássio Zirpoli, Lucas Fittipaldi e ainda Evaldo Costa. Olha só, a gente parou na Copa de 70, aí o nosso próximo título, o Tetra, vai ser em 94, mas eu queria fazer duas paradinhas estratégicas aí nesse intervalo. Primeiro, 74, porque vocês super elogiaram o Zagallo aqui, a atuação dele na Copa de 70. Chegou 74, foi um fiasco, foi uma campanha feia, vergonhosa. A gente ficou em quarto lugar, mas não sei nem se a gente merecia, porque com a campanha que foi naquele momento. Aí como é que se explica? Zagallo, essa bola toda em 70, aí chega em 74 aquele fiasco. Um jogo específico contra a Holanda tem um pouco de autossuficiência, que, nesse caso representado pela falta de informação em relação ao seu adversário. Porque você não tinha como ignorar. Nessa época já existia a Copa dos Campeões da Europa, que hoje a gente chama de Liga dos Campeões, e os times holandeses tinham vencido as últimas 4 edições. O Feyenoord tinha ganho em 70 e o Ajax tinha ganho em 71, 72 e 73. Como é que chega em 74 e essa seleção é ruim, sendo base dessas equipes? Então, assim, tinha uma falta de informação em relação a se tratar aquilo como surpresa e meramente como surpresa, e não como uma revolução tática com um jogador apontado como um dos maiores da história, que é Cruyff, um treinador que revolucionou a forma de jogar. Para muitos, o maior treinador de todos os tempos, né? Rinus Michel. Sim, de fazer o que se faz hoje, por exemplo. Em vez de ser aquele pegou a bola, toca, recebe, não. Você sem a bola, você está jogando também. É o futebol jogado sem a bola. Que Carrossel holandês, né? Futebol não, o nome é futebol total porque, entre outras coisas, é a participação de todos e com e sem a bola. E na hora que você enfrentou esse adversário, você perder de um adversário que tinha esse nível técnico, acaba você estudando isso depois, não pode ser surpresa diante do nível que aquela equipe tinha, no caso a Holanda. Agora eu acho, viu, Estela, que você foi um pouco rigorosa. Fui? Eu acho que o Brasil tinha uma boa seleção, mas acho que ali o Brasil já não tinha mais um time, por exemplo, essa Holanda era muito forte. Não tinha mais Pelé. Não tinha mais Pelé, né? O camisa 10 era Rivelino, e essa Holanda, a Alemanha também era muito forte, acabou sendo campeã, né? E o Brasil chegou até a fazer um jogo, endureceu, né, o jogo contra a Holanda, mas a Holanda era mais time. E foi 2-0 o jogo para a Holanda. É o jogo que... Só me lembro de passar vergonha assistindo Na verdade, aos jogos e da eu seleção. concordo totalmente com o Cássio quando ele disse que faltou informação do futebol brasileiro. E aí foi a falha de Zagallo. Zagallo foi desastroso. O comando do futebol brasileiro foi desastroso. A gente tem que entender, hoje quando a gente fala em Brasil, o Luiz Fernando Veríssimo disse, hoje não se pode mais a rigor falar em seleções nacionais. Pode-se falar num campeonato de tribos capilares. A seleção dos carecas, a seleção... Porque todos os jogadores são amigos e os jogadores que são da elite do futebol mundial, que disputam efetivamente o título da Copa do Mundo, são todos amigos e jogam nos mesmos clubes, não tem nada a ver com Brasil, México, Costa Rica, com nada disso. Não tem... Os jogadores, muitos jogadores do Brasil não tanto, mas da maioria dos países, Messi nunca botou os pés na Argentina, praticamente. Nunca foi jogador de futebol na Argentina. Então, ele apareceu numa escolinha. Não tem nada a ver com a Argentina. Naquele tempo tinha escolas. Então, a Holanda inovou e reinventou o futebol. O futebol, como era até ali? Era o jogador tinha uma posição. O lateral direito marcava a ponta esquerda, o zagueiro central marcava a ponta de lança, volante marcava meia marcava volante. E era tudo aqueles quadradinhos dentro das posições do campo. Você ocupava aqueles territórios, porque o que a preparação física permitia era aquilo. A Holanda vem e diz o seguinte, o futebol é total, é os 4 cantos, não tem a marcação homem a homem. E onde o cara ia, os jogadores holandeses iam, marcação homem a homem e blitz. O jogador recebia uma bola, iam 6 em cima dele para roubar a bola. Então o Brasil chegou completamente despreparado, com um time quadrado, 2 meias, um meia direito, um meia canhoto na direita e um meia destro. Era um volante no meio, Rivelino, Paulo César Caju. Um ponta-direita das antigas, como da seleção de Saldanha, Valdomiro, um centroavante, Jairzinho, e um ponta-esquerda, que foi mudando, mas enfim, era quadrado, era um futebol quadrado, burocrático, contra a revolução.
ganhou. Eu lamento que a Holanda não tenha sido campeã daquela Copa. Olha só, a gente vai ter que correr um pouquinho, porque é nosso último bloco e a gente ainda Ainda está em está em 74. 74. Tem que fazer outros. Vamos para 82, rapidamente. A gente não levou o título Tele Santana, que para muita gente, se eu não estiver enganada até hoje, é tido como o grande técnico da seleção brasileira, um dos melhores técnicos da seleção brasileira, alguma coisa assim. Aí eu queria que a gente falasse rapidamente de 82 para a gente chegar no Tetra e chegar no Penta. Eu acho que a gente pode até emendar 82 com 86. É a mesma análise. Né? Porque era o mesmo treinador, Tele. Né? A seleção de 82 encantou o mundo, porque era que jogava melhor futebol, de fato. Acho que desde 70, sem dúvida, era a seleção que jogava o melhor futebol desde 70, do Brasil. E se esperava muito aquela conquista que não veio. Então, Tele, ele fica marcado como o cara que não ganhou a Copa do Mundo. Quando você não ganha no Brasil, é o que a Evaldo falou, aqui no Brasil o vice não adianta. Né? Mas o Brasil foi eliminado pela Itália. Passou longe de ser vice. Né? Passou longe de ser vice. Né? Era como se, porque o regulamento era diferente, Ficou mas é como se lugar. fossem as quartas de final ali, né? Era em grupos e tal. Mas eu acho que Tele ficou esse carinho pelo treinador, que ele foi pelo futebol jogado, não veio o resultado, mas foi uma seleção que encantou o mundo e que até hoje é guardada com muito carinho por muita gente, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro, é uma seleção reconhecida. Em 86, alguns jogadores estavam lá ainda, mas já envelhecida, uma seleção um pouco mais fraca, mas que jogou também um futebol interessante, por isso esse reconhecimento. A gente tem um VTzinho também de 82, curtinho, vamos ver esse trechinho e depois a gente segue. Gol de Éder. Tá. Que jogo é esse? Vocês Contra a conseguem Itália. O identificar? primeiro foi contra a União Brasil, Soviética. Itália, Escócia. São vários jogos misturados. Essa é a aí. Escócia. Esse é um golaço Tá fazendo uma de passagem Júnior. na campanha toda. É em Nova 82, Zelândia. é em 82 De Zico. que Falcão faz tem um desempenho lindo, Ele maravilhoso. faz aquele gol contra a Itália, que seria o gol da classificação. Fica 2-2. Aí o Brasil leva o terceiro gol no finalzinho, Estamos no que ar. é o gol que elimina o Brasil. Estamos no ar. Que é o gol que elimina o Brasil. É né? o seguinte, só no Brasil, o melhor treinador de todos os tempos é um que foi para 2 Copas e não ganhou nenhuma. E o que ganhou algumas é contestado, que é Zagallo. Zagallo ganhou como jogador, ganhou de todos os jeitos. É porque ele estava em 58, né, como jogador. Foi jogador de 58, 62, enfim, acho peculiar. A seleção de Tele, para mim, teve uma mácula para a história de ter levado o melhor grupo que o Brasil já mandou para uma Copa, o melhor elenco, o mais equilibrado número de talentos e não soube formar um time. Porque no futebol, time não é aritmética. Você não junta 1 mais 1 mais 1 mais 1, dando 11, dá um time. Não. Aí seria aritmética. Futebol é química. Às vezes você tem que botar aquele que não é considerado melhor pela unanimidade, porque aquele, somando, faz um grupo vencedor. Então o grupo de 82 não era um grupo vencedor. Tinha fragilidade defensiva, levou gol em todos os jogos, exceto da Nova Zelândia. E um jogo uma seleção de elite, que leva gol em todas as Copas, em todas as partidas de uma Copa, corre um risco sério de não ganhar a Copa. De em algum momento fragilizar, como aconteceu na Itália. Levou 3 gols do mesmo jogador. Não tira. Se você E levar 2 precisando gols... do empate, né? Jogava pelo empate, que a característica que o Lucas falou. Não era quartas de final, eram triangulares. A Argentina era outro time desse grupo, já tinha perdido os 2 jogos. A Argentina tinha perdido da Itália e do Brasil. E pelo saldo de gols, nessa última partida, o Brasil jogou com direito do empate. Chegou a ter um empate algumas vezes, mas não conseguiu segurar. Era um futebol muito ofensivo e até romântico, né? E aí bate no que Evaldo está dizendo, né? Faltou ali uma consistência maior defensiva. Mas como compreensão da regra também, esse do prazer regulamento. do jogo, esse encantamento, fica essa marca nesse time. Era um futebol tão bonito, tão ofensivo, que encantava. E tinha não também ganhou, mas encantou. Um pouco daquele delírio de 66. Que eu me lembro que Sócrates tinha uma coluna no placar, Cerezo tinha uma coluna no Estado de Minas. Quando Éder ia bater escanteio, ele ficava junto da placa do não sei o quê, de uma marca de um produto que ele anunciava. Tinha toda uma coisa, um clima de já ganhou. Tinha Zico, né? Zico era o grande nome, né, da geração E inteira. tinha uma mística da perda. Eu me lembro, o comercial símbolo da Copa de 82 era Zico, chegando no vestiário, todo ao quebrado, mancando, sangrando,
e um menino vai encontrar ele no meio do túnel e entrega uma Coca-Cola. Sabe essa mística da derrota, do sofrimento e da dor, que é muito caro aos brasileiros, né? A gente fala muito mais das derrotas de 50, do 7-1 do Brasil, do que das vitórias. A gente é um pouco da característica do povo, inata torcedor de futebol. na cultura brasileira, que é, entendeu? O herói nacional é Zico. Então vamos falar de coisa boa, vamos pro Tetra, foi em 1994, Veja, nos Estados Unidos, com Parreira. Tetra é o seguinte, o Brasil, Parreira disputou 5 Copas em uma. Ele disputou a Copa de 74, que foi perdida, a de 78 foi perdida, a de 82, a de 86 e a de 90. Então, qual é a primeira coisa que o cara que vai disputar um negócio desse tamanho faz? Risco zero. A seleção levou 2 gols na Copa inteira. Mas era uma seleção que jogava na retranca, não era não, a de Parreira? Risco zero. A retranca pode ser, no termo popular a gente pode colocar retranca, mas eu acho que era muito mais um antídoto ao que aconteceu em 82, principalmente. Entendeu o regulamento da competição, é um torneio curto de 7 partidas. A pressão era muito grande, o Brasil ele chegou meio que vacinado, não adiantava mais tentar montar time para jogar bonito, para não sei, até porque nem tinha mais aquela geração de Zico, Sócrates, Falcão, não tinha. Então ele foi um cara inteligente, a meu ver. Com as peças que ele tinha, ele disse, eu vou montar um time aqui competitivo, que o povo brasileiro vai criticar porque a cultura é outra, a cultura é de 70, de 50, aquele imaginário do futebol bonito, bem jogado, mas ele foi muito convicto, e eu acho que ele teve um mérito muito grande nisso, de dar sua convicção, de dizer, não, vou montar aqui um elenco. E com o talento que eu tenho lá na frente, Romário e Bebeto, davam esse toque de talento, que aí criou essa simbiose que deu liga, né? E tornou um time muito competitivo. E para mim, Parreira, ele tem um mérito gigantesco naquele time ali, porque o Brasil é uma parte também de transformação do futebol. Um 4-4-2 estabelecido, o Brasil também, pela primeira vez, jogou daquela forma. Um futebol um pouco mais defensivo, com certeza, mas muito competitivo. Quando eu falo dessa questão de resultados, de 70 até 94, o Brasil teve um título, que foi a Copa América de 89. Então, assim, para quem se acostumou a ganhar tudo, de repente passar tanto tempo sem ganhar nada. Então, tinha que entender o método. Ó, a forma que a gente está tem um futebol bonito, mas tem um futebol competitivo também, que outras seleções jogam. Inclusive, a Alemanha, campeã de 90, um time burocrático, que tinha bons jogadores, como o Matheus, mas assim, um time burocrático que, para a Copa do Mundo, para aquela competição específica, ele bastava. Tanto é que Tite, recentemente, já teve esse discurso. Ó, eu não preciso de um grande jogador, preciso de um jogador que me ajude em 7 jogos. Esse, de repente, ele pode não ser o grande jogador da temporada, mas se ele me ajudar em determinada função, ele vai ser um jogador que durante o segundo tempo ele pode mudar a partida. Eu preciso desse jogador para 7 jogos. Entender isso na Copa do Mundo era algo vital. E eu acho que Parreira, como o Lucas falou, ele teve isso sim em 94. Foi um Brasil muito diferente, mas um Brasil que, como você falou, correu pouquíssimos riscos, a ponto de uma final ser 0-0 durante 120 minutos. Bom, o tempo da gente está acabando. Vamos para 2002, pentacampeonato com o Filipão. Grande time. Ali foi um grande time. Você vê, ali já era a era do futebol mundial. O futebol já não era nacional. O time não era nacional, não era daqui. O time daqui. não era nacional. Todos os jogadores, se não jogavam, estavam prestes a jogar. Se você olha a seleção, aquela seleção, e não é na seleção em times medianos, não. É gente de grandes clubes. É Barcelona, aquela seleção brasileira era uma elite do futebol mundial e tinha um treinador que tinha coragem de fazer isso. Eu acho que é grande mérito de Parreira ali é o seguinte, eu não quero saber o que os comentaristas vão dizer na resenha de meio-dia de Santa Maria, nem de Macapá. Filipão teve isso também. Parreira teve e Filipão também. E Filipão teve. Filipão fez a coisa mais revolucionária, que é tirar o cara que os brasileiros votariam para presidente da República, Romário. Naquela Copa, que era Romário, e botar Ronaldo, que estava machucado. 2 cirurgias. 2 cirurgias. E outra coisa. Botar, por quê? Só porque eu estou dizendo aqui. Acho que eu acho o Ronaldo bem melhor do que Romário. Assim, Ronaldo é um jogador da história do futebol mundial. Se você fizer, é um dos 10 maiores de todos os tempos. Conclua que o tempo está acabando. Mas Romário não. Romário... Então ele botou não por causa de técnica, mas porque ele queria um grupo focado, fechado, seguro na busca do resultado. Ele implementou 3 zagueiros.
pela primeira vez o Brasil jogou a Copa do Mundo com 3 zagueiros. Isso foi Filipão. Sem então, ser... um mérito dele... Isso não foi sinônimo de retranca. Aquele time fez muitos gols, tanto é que acho que várias Copas o artilheiro tinha 6 gols, era sempre 6. Aí Ronaldo teve 8 gols naquela Copa. O recorde era Miller com 7. Não, Fontaine com 13. Ah, sim, é. Aquela esquisita. Lá em 58, inclusive. Mas assim, aí teve Ronaldo com 8 e Rivaldo com 3, ou seja, a dupla de ataque com 13 gols mostra que aquele time não foi retrancado. Não foi um time de retranca. O grande técnico da seleção brasileira para cada um de vocês. O seu, Cássio? Feola. O primeiro título, a carga de pressão dele era muito grande. O Brasil tinha perdido a Copa de 50. Toda vez que esse ciclo passasse mais um ciclo e o Brasil não ganhasse a Copa, viraria uma pressão muito grande. Então ele foi responsável por quebrar, e tanto que tem a frase Nelson Rodrigues, que a gente disse aqui, que é: nunca fomos tão felizes quando o Brasil ganhou a Copa de 58. Para mim, Zagallo. Porque Zagallo. eu acho que ele foi o técnico da melhor seleção que já existiu. Você ganhou uma inimiga agora. Mas é um Zagallo. É um Zagallo porque específico. eu acho que eu vou justificar. É um Zagallo específico. Porque ele foi o técnico da maior seleção que já existiu e porque, assim, ele foi vice-campeão também, em 98. Então, ele disputou 2 finais. Foi um treinador com uma longa história na seleção, tem outros títulos também. É verdade. Né? E foi campeão no Tetra como coordenador, já não era mais técnico, mas estava na comissão técnica, então ele foi muito vencedor na seleção. Então eu fico com o Zagallo. E você, Val, 30 segundos, porque acabou o tempo do programa. Zagallo, meu voto é Zagallo. Só queria dizer o seguinte, a seleção de 94 é parecida com essa seleção de agora. Porque Você é Zagallo também. Sou. A seleção agora de Tite já vai jogar com 3 volantes e 3 atacantes, exatamente como Parreira fez Pra não correr risco. em 94. Muito obrigada, mais uma vez, pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Obrigado pelo Pernambuco. convite. Boa sorte, né, pra gente aí no domingo 17, Vamos que é a com estreia tudo. do Brasil. E quem sabe a gente faz um programa depois da Copa para falar sobre o hexacampeonato da seleção brasileira. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora e até o nosso próximo encontro. Massa, muito bom.